Olá, você que nos ouve, você que está ligado no canal 24, no canal 42, nas redes sociais. Nós chegamos até você trazendo a programação da IPR Vinde. Você que nos ouve, você é o nosso convidado para estar conosco ali na rua Benedito Lute 1005, todos os domingos às 19 horas, terça-feira às 20 horas, na quinta-feira às 20 horas, nós estamos lá esperando você para orar com você, abençoar você e você receber uma palavra de Deus ao seu coração. Muito bem, eu gostaria hoje de deixar uma palavra ao seu coração. Ela se encontra em Isaías, capítulo 59, a partir do verso 1. Eu gostaria de ler aqui com você o texto desta palavra e comentar algo com você naquilo que Deus tem colocado no nosso coração. O texto nos diz assim, de Isaías 59: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Meu querido, eu queria te chamar a atenção. Olhando para o texto de Deuteronômio capítulo 1, nós vamos tirar uma lição dentro do Velho Testamento, algo que é para os nossos dias, contextualizando a palavra que Deus disse ao povo de Israel, ao povo judeu, que passou 40 anos no deserto por causa de uma posição que eles tomaram. Preste bem atenção, porque algumas coisas que nós precisamos estar atento e há pecados que nós precisamos evitar. Escute bem isso, porque a nossa vida, nós precisamos entender que nós fomos criados para um relacionamento com Deus. E hoje eu queria te chamar a atenção para alguns pecados que a palavra de Deus nos ensina que deve ser evitado. E que muitas vezes nós, como servos de Deus, nos esquecemos daquilo que a palavra de Deus nos ensina e nós andamos por caminhos que Deus não escolheu para nós. Meu querido, quando você olha no livro de Deuteronômio, no capítulo 1, nós vamos aprendendo algumas coisas, e uma das coisas, o primeiro pecado grave que deve ser evitado, que eu e você, como igreja do Senhor, povo de Deus, nós precisamos tomar um cuidado com esta questão. O primeiro dele fala de desobediência e rebeldia contra Deus. Meu querido, quando você olha para o verso de número 26 do capítulo 1 de Deuteronômio, nós vamos perceber que Moisés está falando ao povo, ele está relembrando o povo, depois de 40 anos no deserto, o porquê dessa caminhada no deserto e o porquê que eles passaram 40 anos naquele deserto. Preste bem atenção, porque Moisés vai relembrá-los da atitude que os pais tomaram, e agora eles estavam prestes a entrar na terra prometida, mas eles precisavam se lembrar do que havia acontecido. O verso de número 26 diz assim: porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandato do Senhor vosso Deus. Meu querido, escute isso daqui, você que me está me ouvindo, como nós erramos e nós praticamos coisas graves diante de Deus. Muitas vezes eu ouço alguém dizendo, e ele diz assim: olha, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém, eu pago os meus impostos, eu ando tudo certinho. Mas nós nos esquecemos de algo que é muito mais grave do que tudo isso que nós estamos falando. Eu devo evitar tudo isso que eu falei, mas existe algo que é entre eu e Deus. Quando Deus manda, quando Deus fala, eu preciso ter um espírito de obediência. Você tem sido obediente? Você tem ouvido a voz de Deus quando Ele tem falado com você e você tem andado segundo a palavra dEle? Quando Moisés está chamando a atenção do povo, ele diz assim: mas vós não quiseste subir. Meus queridos, Israel
sai do Egito, depois de 430 anos de escravidão, e agora eles estão à porta da terra prometida, daquilo que Deus havia reservado, daquilo que Deus havia dado a eles. E o que eles fazem? Eles olham os problemas, a circunstância, e eles não querem obedecer a Deus de entrar na terra a qual Deus havia dito a Abraão que lhe daria. E essa desobediência, esta questão dessa rebeldia contra Deus, vai fazer com que este povo ande 40 anos no deserto. A geração que não quis entrar, a geração que deixou de ouvir a Deus, eles vão morrer no deserto. E os filhos é quem vai agora chegar de volta a essa terra, e eles vão ser aqueles que vão entrar nessa terra. Então você que me ouve, escute bem. Que atitude você tem tomado diante de Deus? Você pode estar andando tudo certo, com todas as suas contas pagas. Você pode não ter nenhuma dívida em algum lugar. Você pode não ter defraudado ninguém. Você pode não ter matado ninguém. Mas como você tem agido diante de Deus? A tua rebeldia, ela é um pecado grave diante de Deus. A sua desobediência é um pecado grave diante de Deus. E eu preciso estar atento, porque este problema, estes pecados, eles precisam ser evitados. E nós precisamos estar atento ao que Deus tem falado, ao que Deus tem mandado. Segundo ponto que eu quero que você entenda, você que me ouve, quando nós olhamos para o verso de número 27, Moisés diz assim: e murmurastes nas vossas tendas e disseste: porquanto o Senhor nos aborrece e nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Outro pecado grave que deve ser evitado, quando nós acusamos Deus de ter errado. Você já acusou Deus de ter errado? Você já disse para Deus que Ele não fez o que era certo? Moisés está lembrando aquela geração, o porquê de 40 anos no deserto. 40 anos. E este povo, ele vai andar, eles vão morrer no deserto, porque eles vão dizer para Deus, eles estão dizendo no seu coração, eles estão falando para o Senhor, murmurando nas suas tendas, dizendo que Deus havia errado. Por que tirar do Egito? Por que trazer aquele lugar para serem destruídos? Meu querido, quantas vezes nós achamos que Deus está errado, que o nosso Deus não tem feito a coisa certa? Você se lembra quando você vivia lá no mundo? Você se recorda como era a tua vida? Talvez você não tinha problema. Talvez você que está aí hoje me ouvindo, você vivia lá no mundo, você tinha festas, você tinha churrasco, você tinha bebida, você tinha tudo o que você precisava. Mas um dia você deixa de tudo isso e você abraça a causa de Deus. Você entrega a tua vida ao Senhor Jesus. E as lutas começam. Os problemas aparecem. O Senhor Jesus, Ele declarou lá em João 16:33 que no mundo nós passaríamos por aflições. Mas Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz: se o mundo me perseguiu, Jesus dizendo isso, Ele diz assim: eles vão perseguir vocês também. Vocês não são desse mundo, vocês têm um destino, somos forasteiros nessa terra, somos cidadãos dos céus. Então, meu querido, você que está ligado, você que está atento, nunca acuse Deus de ter errado, de ter falhado com você, de ter feito errado, porque Deus é aquele que faz tudo certo. Deus é aquele que faz maravilhas e quer operar na sua vida. Terceiro lugar que eu quero te chamar a atenção, o verso de número 32, ele diz assim: mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus. Meu querido, Moisés está
relatando, dizendo que o Senhor iria à frente deles, que o Senhor iria na frente deles para garantir a vitória. O Senhor estava dizendo: eu vou estar à tua frente. Mas Moisés está lembrando o povo, dizendo que eles não creram que Deus faria aquilo, não creram no Senhor. O terceiro pecado que nós precisamos evitar, e é grave, é a incredulidade que nasce no nosso coração, de não acreditarmos que Deus pode fazer, de não acreditar que Deus pode resolver, de não acreditar que Deus tem uma solução para você. Eu quero dizer para você que me ouve, em Cristo Jesus nós temos a solução, nós temos a bênção. Eu quero voltar lá no texto de Isaías, e eu quero te chamar a atenção de algo que o Senhor fala. Ele diz assim no verso de número 20, no capítulo 59, e virá um Redentor de Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. E virá um Redentor de Sião. Esse Redentor é Jesus Cristo. É Jesus que veio para nos resgatar dos nossos pecados. É Jesus que veio morrer na cruz pelos nossos pecados. E estes pecados que aqui estão, você fazendo um retrocesso, olhando aquilo que eu acabei de falar para você, olhando de trás para frente, lembrando que a incredulidade precisa ser vencida, você precisa crer em Jesus. Você tem crido? Você crê nele? A palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor será salvo. A salvação está nele, e você precisa crer em Jesus Cristo. Quando você pensa, ou talvez passa no teu coração de dizer que Deus errou, você precisa olhar para Jesus e entender que Deus acertou, que Deus fez o melhor por você. Ele amou você, Ele deu a sua vida, Ele deu Jesus Cristo para morrer por você, para que você estivesse salvo. Quando você pensa na questão da desobediência e rebeldia, eu preciso pensar em Jesus obediente, não foi rebelde. Por quê? Por causa de mim e de você. Então hoje, nessa tarde, você que me ouve, não chegou a hora de tomar uma posição diante de Deus? Não chegou a hora de nós tomarmos uma atitude e sermos verdadeiros crentes, verdadeiros servos de Deus? Não estou falando de religião, mas estou falando de uma atitude de homem, uma atitude que nós temos que tomar diante do Pai, porque precisamos crer e não sermos descrentes diante dele. Em Jesus Cristo, nós temos a garantia da nossa salvação. Que nós possamos ser livres deste pecado, que nós possamos ser livres da gravidade do pecado, que nos faz separação entre nós e o nosso Deus. No próximo culto que nós tivermos, no próximo encontro, eu ainda vou falar alguma coisa com você a respeito do pecado, de algumas coisas do pecado que leva à derrota. E eu gostaria de trazer a você uma palavra com relação a isso. Porque o pecado que nós estamos falando aqui são coisas graves que devem ser evitadas. Mas o pecado, ele também gera derrota. E eu queria falar com você no próximo programa a respeito desta questão. Que Deus nos dê graça para estarmos juntos até esse próximo programa. E que Deus abençoe você. Você que me ouve, eu quero orar por você agora. Eu quero colocar a tua vida diante de Deus. E eu quero louvar a Deus por esse momento de poder trazer a palavra de Deus ao seu coração. E que o Senhor faça uma grande obra e te dê graça para vencer todo o mal que tem te afastado de Deus, tudo aquilo que tem colocado você num muro de separação entre você e Deus. Que em Jesus Cristo nós tenhamos a porta aberta, o muro tirado, e nós possamos estar diante dele louvando e engrandecendo. No próximo programa, ainda nós vamos continuar no capítulo 1 de Deuteronômio. E eu quero ainda comentar algumas coisas com você a respeito das derrotas que o pecado traz. Que Deus seja louvado. Ore comigo. Querido Deus, em nome de Jesus, nós estamos colocando, Deus amado,
os nossos ouvintes diante do Senhor, que o sangue de Jesus Cristo, que purifica de todo pecado, seja, Senhor amado, sobre a vida dos teus servos, e que, Deus amado, neste momento, Pai, eles possam confessar os seus pecados e deixarem, que eles possam, Senhor amado, abrir o coração, Deus amado, e se colocarem diante da tua presença, para poder glorificar, exaltar e bendizer o Senhor. Que em Cristo Jesus eles tenham liberdade diante do Senhor, que em Cristo Jesus eles sejam abençoados por ti, ó Deus. É a minha oração em nome de Jesus. Que Deus abençoe, e nós esperamos você para o próximo programa, e nós estaremos aqui falando a respeito da palavra de Deus ao seu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.